maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E se você está de volta, muito obrigada pela sua audiência. Mais uma vez, vamos falar sobre um assunto super importante para qualquer negócio, seja ele iniciante ou mais maduro: marketing digital. E para esse bate-papo eu tenho aqui 3 maravilhosas da nossa comunidade que são especialistas no assunto. Vou receber aqui para falar com vocês sobre vendas no digital Fabiane Costa, ela que é esposa, mãe e vendedora há mais de 14 anos na área comercial. Ela é criadora do método protagonista das vendas digitais, onde ensina mães e mulheres a gerarem renda extra trabalhando de casa, mesmo sem experiência, atuando com funções como closer, SDR e social seller. Acredita que toda mulher pode conquistar autonomia financeira sem abrir mão da família, e é com essa missão que está construindo a trajetória dela no digital. Siga nas redes sociais, @Fabiane, com 2 Es, Costa. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Stephanie. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é meu de te receber. Temos também com a gente Giovana Nantes Simioli, ela que é consultora de marketing, stylist, publicitária, pós-graduada em mídias sociais. Ela une criatividade e estratégia em projetos que surpreendem pela inovação. Atua com produção de moda, marketing de influência com olhar apurado para tendências e conteúdo visual impactante. Siga nas redes sociais, Senhorita Simioli _, SRTA Simioli _. Seja muito bem-vinda, Gi. É isso aí, mais uma vez juntas, né, Stephanie? Honra absoluta. Gratidão, maravilhosa. E também temos aqui Leandra Ponces, ela que é social media estrategista, que tem como propósito transformar negócios e dar mais acessibilidade para empreendedoras. Ela sabe por experiência própria o quanto é desafiador conciliar tudo. Além disso, também está à frente da Light Eventos, que é voltada aí para cobertura de eventos, tanto corporativos como eventos sociais. Ela tem aí como objetivo de eternizar os seus momentos especiais através do audiovisual. Siga nas redes sociais Lia _Ponces, Lia com Y. Seja bem-vinda, Lia. Obrigada, é um prazer e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina! Bom, e para começar esse bate-papo, eu já conheço essas 3 aqui. Eu quero agora que vocês conheçam a trajetória empreendedora de cada uma delas. Para começar, Fabiana, conte pra gente como que é essa trajetória aí no digital que você tá trilhando pouco a pouco. Stephanie, minha história começou de um jeito bem inusitado, porque foi em 2018, eu só ia fazer um trabalho de freelancer e acabou que eles gostaram tanto do meu trabalho comercial que eu desenvolvi ali o combinado, que seria uma semana de trabalho. O que eu faria? Eu trabalharia os leads, o que é lead, né? Os contatos, enquanto ele estava no período de inscrições abertas, no atendimento humanizado, no 1 a 1, auxiliando ali no momento da compra. Então, quem tinha dificuldade de emitir um boleto, de fazer um Pix, de fazer um pagamento no cartão de crédito, a gente auxiliava. E o resultado foi tão bom, né? O auxílio que eu prestei para essas pessoas, né? Gerou tanta conversão que ele pediu para eu ficar mais uma semana. Fiquei mais uma semana, dobrei a proposta que a gente tinha, né, acordado. Em resumo, ele já programou, assim que acabou as 2 semanas de prestação de serviço, um outro lançamento ali mesmo, que ele já faria, que não estava previsto. Então, em 2 meses, eu voltei, continuei prestando serviços. A demanda tinha aumentado porque ele lançou um novo infoproduto. Aí eu até trouxe o meu marido, né? Inclusive, a minha empresa é em sociedade com o meu esposo, né? O Rafael. E aí, ele surgiu a empresa aí. Eu trouxe meu marido, a gente prestou serviços para ele, novamente, para esse juiz que ministra cursos para o ramo jurídico, né? Para advogados. E foi tão bom o resultado que, em 1 ano, eu me tornei uma prestadora de serviços fixa.
E com 6 meses depois, a mais, eles me fizeram uma proposta para coordenar o time comercial. Então, nasceu aí essa função que hoje eu exerço na minha empresa, né? Até treino pessoas também para atuar nessas áreas comerciais, com foco em infoproduto, né? Na venda de infoprodutos, mas não foi, assim, uma paixão que eu sonhei, não, nada disso, né? É óbvio que eu comecei atuando com venda de cursos online lá com o Ricardo Nantes, no Portal Educação, em 2011. Atuei na operação 1 ano e meio, depois eu fui subindo para os cargos de liderança. Então, minha jornada começou, de fato, em 2011, mas dentro do marketing digital mesmo, em 2018. E saindo de lá, que eu saí grávida para maternar, acabou que a gente só intensificou ainda mais os projetos dentro da empresa. Então, hoje eu posso dizer que não me vejo não fazendo isso. Gosto muito de trabalhar com as vendas, principalmente ensinando as mulheres a vender. Que incrível, muito bom. E aí, Gi, você que tá aí muito antes, né, do marketing digital, pegou essa Antes até onda, delas nascerem, provavelmente. Certeza absoluta. pegou aí essa onda nessa transição Sim. do online com offline. Conta um pouco da sua história, da trajetória pra gente. Bom, eu vou ter que ser bem breve, né? Porque nosso podcast aqui hoje só tem 1 hora. Se a gente tivesse 4, eu contaria a minha história inteira. Mas, de fato, eu sou uma grande pioneira. Tenho certeza absoluta que aonde eu me encontro, nessa cidade que é Campo Grande, e no Mato Grosso do Sul também, né? A gente sabe que Campo Grande é o celeiro do estado em relação a isso, e até de outros estados próximos, né? Inclusive, com certeza. Porém, a minha história nasceu na minha faculdade de Publicidade e Propaganda. Sou publicitária desde 1998. Então, é muito tempo aí trabalhando em agências de publicidade, fazendo publicidade de verdade, né? Que naquela época não tínhamos nem celular, então era sobre isso. Porém, descobri ali dentro de uma agência, inclusive, uma grande agência que eu trabalhava, o Facebook, né? Que ele nasceu junto do Orkut, e para a gente aqui ele chegou em 2006, por mais que ele tenha sido criado em 2004, ele foi chegar em Campo Grande só em 2006. E eu tinha um amigo que, na época, era só para convidados, né? O Facebook, era só por convites. E eu fui uma das pessoas que recebi esse convite. Quando entrei ali no Facebook, dentro dessa agência, já tinha também o Orkut, a gente já estava no Orkut tranquilamente aqui na cidade. E aí, não tinha o que fazer, né? Naquela rede social, porque ninguém estava lá ainda, daqui, das pessoas que eu conhecia. E a primeira pessoa que eu adicionei foi Yoko Ono. E ela aceitou, né? E a partir daí, eu comecei a ver a potência dessa rede social, que diferente do Orkut, ela era um pouco mais completa, mais complexa e um pouco mais inacessível, e inclusive é assim até hoje, né? A maioria das pessoas tem muito medo dessa rede social, o Facebook, porque de fato ela é muito completa e muito complexa, principalmente para as questões empresariais. E aí surgiu, né, essa paixão pelo Facebook. Na época não tinham cursos online, nada disso. E eu fui atrás, né, de pessoas que trabalhavam com isso na área da publicidade. Muito pouca gente, quase ninguém. Na época eram sites que rolavam, então na agência que eu trabalhava, eu tinha muito acesso às blogueiras, né, que de fato naquela época tinham os seus blogs, né, os seus site blogs. Nessa época eu lembro que um site, eu orçava sites, eles custavam R$20.000. E hoje você faz um site gratuito, né? Sim. Então, assim, eu sou dessa geração e eu acredito que, só pulando um pouco, né, para 2025, eu estou há 3 anos parada no marketing para estudar a minha grande paixão, que é moda. Também inacessível aqui em Campo Grande, mas eu sou muito desbravadora em tudo que eu faço, então eu gosto de me policiar, né, para estar sempre buscando coisas realmente muito novas. E ficando 3 anos parada, eu parei tendo uma escola de marketing digital em Campo Grande, chamada Hack the Web, que durou 8 anos. Eu senti a necessidade de ter essa escola, porque na agência onde eu trabalhava, eu tinha muito acesso a empreendedores e estudantes. A gente atendia algumas universidades, e essas pessoas tinham muita dificuldade em saber como funciona, e até hoje ainda tem, né? Então, eu falei, nossa, eu tinha muita facilidade de ensinar minha mãe
a mexer. E eu vejo até hoje ainda as pessoas não têm paciência de ensinar suas mães. E como eu tinha muita paciência de ensinar minha mãe, eu pensei comigo, caraca, eu vou ensinar as amigas dela, as minhas amigas, as pessoas que eu conheço, os clientes da agência, os criativos da agência, que nem eles ainda também sabem mexer direito, né? Enfim. Então, tudo que eu estudava, eu tinha necessidade de compartilhar. Sou muito estudiosa também, gosto muito de estudar. Inclusive, hoje me posiciono como uma estudante, né? Hoje, a Giovana já foi algumas coisas, mas hoje ela é uma aprendiz de alfaiate apenas. E eu parei para estudar moda, e aí, voltando, né, depois de formada, que eu fiz um curso de produção de moda no Senac, me formei no final do ano passado, e aí fui ver o mercado de novo, né, de marketing. Falei, como será esse mercado que eu literalmente abandonei, né? E aí as pessoas que eu conhecia, fotógrafos, amigos, clientes, donos de agência, me disseram, Giovana, nada mudou. Né? Em 3 anos que você está fora do mercado, absolutamente nada mudou e muito, muito pelo contrário, a demanda ainda é maior. E isso me assusta, né? Porque as pessoas aí, eu vejo muitos, igual você diz, né? Especialistas que talvez fizeram um curso online, 2, no máximo 3, não sei há quanto tempo estudam sobre o assunto e se denominam especialistas na internet, né? Que é um ambiente livre e aberto para todos. Então, algumas coisas me assustam ali dentro, né? Eu tenho 45 anos hoje de idade, e quando eu vejo pessoas de 20 anos, assim, se posicionando do jeito deles, eu falo, com acesso que eles têm, e eu não tinha na época, isso tudo, assim, me assusta de verdade. Por isso que eu tô quietinha, né? Aprendendo apenas a tecer roupas do estilo alfaiataria, mas tenho a minha expertise, que sem dúvidas nenhuma é atemporal, né? Tudo que eu falo, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, sem dúvidas nenhuma é para todo um sempre, porque o que eu falo não é só sobre rede social, né? Enfim, eu falo sobre comunicação, né? Sobre posicionamento. Eu acho que essa é a grande necessidade hoje das pessoas saberem se posicionar, saberem se comunicar. Enfim, não que eu saiba tudo, né? Também não sei tudo. Como eu disse, eu sou uma estudante, mas eu estou aqui para colaborar, né? Em todos os sentidos, e de fato essa é a minha missão. Ai, perfeita. Gente, essa mulher, ela é muito maravilhosa e a humildade em pessoa, como vocês puderam acabar de conferir, né? Olha, eu vou até repetir o Instagram dela para vocês irem lá e seguir ela, porque assim, ela tem muito conteúdo. Eu precisaria de um único programa só com ela pra gente poder, assim, tirar ainda um pouquinho só do que ela tem de conhecimento. Então vamos lá no Instagram, Senhorita Simioli _ SRTA Simioli _. Segue lá, tenho certeza que vai valer muito a pena, viu? Maravilhosa. Legal. Bom, Fabi, quero saber de você. Qual que foi aí o maior desafio para empreender, trabalhar em casa, sendo mãe e esposa? Como que é esse conciliar as funções? Stephanie, olha, são vários, né? Não tem como achar um só. E quem é mãe que tá acompanhando sabe o desafio que é, né? Conciliar todas as funções que nós temos em um dia, em 24 horas. Ah, se o dia tivesse umas 72 horas, né? Mas eu vejo que o principal pilar, Stephanie, é a rotina. Com criança, principalmente, mas você ter a rotina de funções, né? Uma agenda bem estabelecida. Eu sempre defendo isso e divulgo isso, né? Para as pessoas que me seguem, que a chave de você conseguir realizar dando o seu melhor, né? Se entregando para aquela única função que você vai fazer, que seja em 1 hora, como a gente está aqui agora num podcast, né? 1 horinha. A gente vai fazer essa 1 hora, esse bate-papo gostoso aqui. Eu estou aqui, né? Antes de eu estar aqui, óbvio que teve toda uma logística para eu chegar até aqui. Então, eu acho que quando a gente tem essa rotina, né, dos afazeres, é o principal ponto. Eu acho que o segundo é você ter uma boa rede de apoio, né? Em relação à casa, aos afazeres, aos filhos, é o principal. E disciplina, porque trabalhar em casa é um grande desafio. Então, a disciplina nesse ponto deve falar, assim, bem mais alto. Sim. Acho que são esses 3 pontos. Sim, eu acredito muito na disciplina, porque assim como você está começando aí a ensinar mulheres, eu também
muitas palestras, mentorias, cursos, e às vezes as alunas chegam com essa ilusão. Ai, queria tanto trabalhar de casa. Acho que é até mais fácil, Sim, né? que é libertador, mas, gente, precisa de disciplina. Porque em casa, você tá em casa, você pode parar pra assistir TV, pode parar pra comer um pouquinho. Exatamente. Pode desligar o computador para ficar rolando a tela. Então, você é a sua própria chefe. Então, tem que ter uma rotina muito bem estabelecida e muita disciplina. Eu acho que você falou tudo. Existe uma ilusão por trás, né? E que, às vezes, se torna até como uma máscara, né? Fica mascarado que é fácil, é simples, é gostosinho trabalhar de casa, mas não é bem por aí, não. Existe bastante disciplina, com Não, certeza. porque vamos pegar na prática, né? Quando a gente trabalha fora, você acorda cedo, pega um ônibus ou pega seu carro, pega o Uber, vai até esse lugar. Depois, em seu expediente, você volta para sua casa. Isso. Gente, você tá em casa. Se você tiver um escritório, melhor. Porque daí acabou o expediente, você fecha a porta do escritório, vai pro quarto, vai pra sala. Mas você continua ali no mesmo ambiente. Então, é muito ter também essa rotina muito bem estabelecida para não misturar as coisas Fechar também. caixinhas, aham. Fechar as caixinhas. Exato. Então, é uma boa de uma disciplina, com certeza. E aí, a gente tem aqui um contraponto. Leandra, que começou super jovem a empreender. Como que foi para você essa experiência? Então, desde, assim, pequenininha, eu gostava muito de dinheiro. Aí eu ficava, né, tentando... Eu lembro uma vez que eu fui pra praia com os meus parentes, e aí tinha alguns tios que bebiam cerveja, e a gente tava, assim, numa casa à beira da praia. E eles tinham a preguiça de buscar a cerveja lá na casa. Eu falei, gente, R$1 eu busco. Aí eu comecei. Aí eu ficava juntando meu dinheiro assim. Então, desde pequena, eu tinha esse hábito de ir atrás de ter o meu dinheiro. E aí, com 16, que veio a pandemia, eu tava com 16 anos, eu ainda tava no ensino médio, e aí as minhas amigas gostavam muito de caneta, desenhar, fazer coisas diferentes, nos estudos mesmo. E eu comecei a pesquisar atacadistas de papelaria. E aí, então, eu abri uma loja online da parte de papelaria. Só que eu não vi um lucro tão exorbitante, não era uma coisa que brilhava aos meus olhos. Eu gostava muito da área, porque eu também usava, então eu conhecia, mas não era algo que brilhava aos meus olhos. E aí, a minha mãe começou a me apoiar muito, falou, se você vendesse isso, se você vendesse aquilo. Só que não era uma coisa que eu tinha encontrado. E até que um dia eu fui procurar um sutiã pra comprar de renda, sabe? Pra usar por baixo de blusa transparente, assim. Fui procurar um sutiã de renda branco. E eu achei muito difícil encontrar o que eu gostaria aqui. Falei, gente, como assim? Não tem. E aí eu comecei a pesquisar pessoas de fora, né, que vendiam, e comecei a vender atacado. Isso em 2021. E aí, foi aos meus 17 anos, abri uma loja de lingerie no meu bairro mesmo. A gente começou a trazer bastante para revenda, eu fiz meu site, inclusive, como muda, né, isso de valores para criar o site, meu site da minha loja fui eu que fiz, sem custo algum. Olha só. Então, muda muito de uns aninhos pra cá. Enfim, fiquei na parte da moda íntima e gostei muito da área do e-commerce em si, estudei bastante e tinha muita facilidade das gravações em si, de fazer não uma campanha bem estruturada, mas definir exatamente o que eu queria para aquilo, conversar e ter conexão com essas minhas clientes. E aí, em 2025, agora, no início do ano, algumas amigas que também empreendiam vieram me procurar e falaram assim, você podia me ajudar com isso, né? Você podia fazer essa gravação aqui? E eu fui pensando, olha, dá pra gente fazer um bem bolado aqui, né? E aí eu comecei a montar pacotes mesmo de gravação, onde eu ia e auxiliava as pessoas. E aí, depois disso, a gente começou a estruturar, e aí a gente foi me capacitando um pouquinho mais, e aí hoje a gente desenvolve tanto uma parte estratégica para a própria empreendedora mesmo ter uma visão de fora do negócio, porque como a gente foca em buscar os fornecedores, a organizar a parte financeira, cliente, acaba que a gente não tem uma visão exata do que é o nosso propósito, o que a gente está buscando, como que a gente deve se posicionar. E aí eu faço esse trabalho de pesquisar, fazer essa visão por fora para essa empreendedora. E aí, depois disso, a gente conversa, eu explico tudo que eu entendi, ela também passa os pontos importantes do negócio dela, e depois disso a gente vai desenvolvendo um calendário onde eu auxilio nessas gravações e na gestão das mídias sociais. Adorei. Bom, e aí vamos agora falar um pouquinho mais sobre aquela transição que você teve, então, Gi. Quero que você fale assim, como que foi esse antes e depois das redes sociais para você dentro do marketing? Sem dúvidas nenhuma, eu vejo que até hoje ainda as pessoas se confundem muito sobre isso, né? Fazem muito do marketing off dentro
do online e vice-versa também, né? Enfim, hoje a gente vê grandes mídias aí tentando colocar hashtags, né? Enfim, o próprio podcast, né? Também é uma mídia que veio do rádio e se adaptou para a TV, enfim, é muito maluco isso. Porém, essa questão da transição, sem dúvidas nenhuma, foi depois do Instagram. Né, o Instagram ele chegou em agosto de 2010 e ele não tinha. É uma rede social que chegou para quem não tinha, apenas para quem tinha iPhone. Eu era uma publicitária, ganhava uma miséria, né? E não tinha um iPhone. Na época era muito difícil, né? Há 15 anos atrás, ter iPhones. E durante 3 anos ele ficou assim, só para quem tinha iPhone. E na época eu já trabalhava com Facebook em agências. Eu via que assim, a própria agência inseria o Facebook, o trabalho do Facebook como um plus assim da agência. Então, na época eu atendia 38 clientes, a agência tinha 76 clientes, é uma agência muito grande aqui em Campo Grande. E ninguém sabia falar muito sobre isso, então eu tinha que ir com os atendimentos, vender isso para os clientes, falar como funciona. A gente fazia treinamentos dentro da agência para a equipe toda, enfim. Você vê, né? E até hoje ainda existe um pouco isso. Mas daí, a rede social, por ter essa característica bem brasileira, né? De conexão, de relacionamento, de sacanagem também, né? A gente sabe que dentro da rede social tem muito disso. E dessa questão, aí o Instagram ele trouxe o visual, né, as fotos, as fotografias, então era muito mais fácil mexer no Instagram do que no Facebook. E ele, sem dúvidas nenhuma, foi um divisor de águas assim para a comunicação. É o que eu falo hoje, desde o pipoqueiro até o presidente, todos sabem falar, né, essa língua do Instagram, mas também talvez não saibam falar muito a língua da televisão, do rádio, né, enfim, porque são mídias diferentes. São tipos de comunicações diferentes. Então, não adianta você querer colocar as características de um no outro, sabe? Não vai rolar, não vai dar certo. Não é assim que funciona, né? Acho que o clássico existe, a base, né? A técnica, ela existe. Não é à toa o que a gente aprendeu lá na faculdade. Sem dúvidas nenhuma, não é à toa. Mas o queridinho, né? Instagram, que inclusive eu sempre falo que ele está com os dias contados, né? Porque ele já não é mais o boom que ele foi ali em 2022, enfim. Mas ele foi, sem dúvidas nenhuma, o precursor do influenciador digital, desse termo social media, né? Que as pessoas falam para essa nova profissão, que ninguém sabe ainda direito o que é. Então, ele trouxe também algumas incógnitas, né? Tipo, como que funciona, o que eu faço, como se destacar, que eu vi que é a sua questão, né? Como se destacar. Enfim, então ele mudou, ele chacoalhou assim o universo da comunicação e eu acho que durante um tempo, não hoje mais, mas durante um tempo atrás aí as pessoas tinham que se dedicar bastante a ele, né? Enfim, a dedicar seus esforços, seus investimentos. Quem usou ele bem feito nos anos anteriores se deu bem, assim. Agora eu acho que não dá mais tempo. Mas talvez porque venha outro ciclo de comunicação aí para frente. A gente está num mundo meio maluco, né? Economia, incerteza, sustentabilidade, tem muita coisa rolando aí para a gente ter alguma certeza do que vai acontecer. E é isso, não sei se eu respondi sua pergunta. Com certeza, né? muito mais. Até mais, até mais. Eu falo tanto Foi assim, que eu me ó, enrolo. um livro aqui, poucos minutos, maravilhoso. Você vai ter que voltar e repetir isso daqui até você entender. A única questão, só para finalizar, Claro. né, do Instagram, é que ele eliminou, assim, muitas técnicas da publicidade, porque é uma comunicação muito rápida, né? A comunicação de 3 segundos. Então, é humanamente impossível você comunicar algo em 3 segundos. E é isso, é sobre isso que funciona hoje, né? Então, se você não estiver atento, não souber muito bem o que você faz, para quem você faz, todos aqueles princípios básicos da comunicação, não vai funcionar. Sim. E é muito doido mesmo isso, Sim. porque hoje Instagram, Facebook, WhatsApp, todos eles têm TikTok, ali, né? TikTok, tem programas abertos, cursos abertos gratuitos Aham. para quem quiser aprender mais sobre a plataforma. E eu participei de um do TikTok e ali eles mostraram um roteiro para um vídeo
de 5 segundos. Meu E eu Deus. fiquei assim, Chocada. chocada, impressionada. Como assim um roteiro de 5 segundos? Então é um pouco disso, essa comunicação mais rápida. E eu acredito também, como comunicadora, que vai vir uma nova onda aí, com com novas certeza. coisas, que vai transformar ainda o jeito como a gente se comunica. E aí, maravilhosa? A gente já compartilhou aqui diversas experiências. E aí, teve alguma ideia? Lembrou de alguém? Conta pra mim agora, aí nos comentários, que depois todas nós vamos olhar e vamos responder você. E aí, Fabi, agora falando um pouco mais dessa parte de vendas no digital, principalmente as mulheres que querem realizar essas vendas. Quais são aí as habilidades e competências que você acha que uma vendedora no digital precisa ter hoje, assim, sem sombra de dúvidas? Eu acho que pegando esse gancho que a gente tá conversando aqui, da era dos 3, 5 segundos, que realmente isso é não é de assustar demais, né? Eu paro e penso assim, gente, 5 segundos. Como que você vende algo em 5 segundos? Então, chegamos num nível, né? Mas eu assisti uma palestra, Stephanie, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, do Rafael Kiso. É um player grande aí do mercado digital, do marketing digital. E ele falou em uma das palestras, assim, é o ponto-chave. Hoje, a rede social, nesse negócio de rolar o dedo 2 segundos, às vezes, dependendo da rede social, que eu acho que ele até usou o parâmetro do TikTok, que é menos do que 2 segundos, você para num conteúdo e já passa o dedo, para num conteúdo... Então, é muito rápido. Algo para te chamar a atenção nesses segundinhos, não chega nem a ser 2. Milésimos. Tem que ser algo que realmente prenda a sua atenção. E para prender a atenção, né, de acordo com o que ele compartilhou com a gente nessa palestra, esse assunto, esse conteúdo tem que contar uma história. Mas percebe, essa história tem que começar de uma forma muito chocante, né? Porque são os 2 segundos iniciais. Então, para você reter a atenção da sua audiência hoje, você tem que ter segundos iniciais chocantes e uma boa história que envolva. Por mais que o seu vídeo, obviamente, não tenha aí a duração de 5 segundos, mas 2 segundos, mas pode ser um vídeo um pouco mais longo. Porém, tem que ser uma história que envolva a sua audiência. Então, hoje a rede social está trazendo esse movimento também de incluir pessoas em conversas, né? E quem não tá indo nessa onda, né? Obviamente, só gravando vídeo, às vezes até sem roteiro, né? Não se preocupando aí com o posicionamento que você gera com os conteúdos que você compartilha nas suas redes sociais. Isso é um ponto importante que reflete diretamente na venda, porque vem aquele pensamento assim, mas eu tô gravando vídeo, mas eu tô criando conteúdo, né? Mas tá envolvendo a sua audiência? As pessoas estão interessadas no que você está compartilhando, e mais do que isso, esse interesse tá gerando um desejo de compra de algo que você ofereça, faça, venda, enfim. Então, eu acho que a gente tá nesse movimento, né? Eu ensino mulheres que não têm experiência de vendas a venderem infoprodutos, né? É o foco principal. Obviamente, você pode vender produtos físicos também, né? Há estratégias para tudo. Mas partindo desse pilar aí do infoproduto, eu ensino a mulher que não tem experiência com nada, né, de vendas. Mas eu acho que a principal habilidade é esse senso humano, esse lado humano. Não precisa de muita técnica. Você tendo empatia, né? Primeiramente, eu acho que é o principal pilar e que mais vendem. Porque era da IA. Era de atendimentos de agentes, não sei disso e não sei daquilo. Quando por mais que você receba um atendimento rápido de algum robozinho, de alguma empresa, de algum produto que você está indo atrás, nada se compara a um atendimento humanizado que você recebe sempre com aquele algo a mais, né? Aquela dúvida que você às vezes nem chegou de falar, mas foi sanada por um bom atendimento. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, sabe? Então, essa habilidade, se a mulher já vem com essa vocação da empatia, do atendimento humanizado, dessa sensibilidade, sem ser aquele negócio muito agressivo, vender a qualquer custo, sabe? Porque eu acho que isso já não tá colando mais. Então, eu acho que a gente caminha por esse lado, essa competência aí, sabe? Essa habilidade nata da mulher. Outras coisas a gente consegue inserir, né? Obviamente dentro do treinamento, mas
tendo isso, a gente consegue desbravar muita coisa dentro do meio aí das vendas do marketing digital. Com certeza. Gi, e compartilha aqui uma coisa com a gente. Quais você vê que são os maiores mitos ainda que a gente tem sobre marketing digital? Exatamente, eu ia falar sobre isso agora, na fala da amiga, que é o seguinte, muita gente confunde o marketing com a venda. E não tem absolutamente nada a ver, né? O marketing, ele vai até o momento onde ele conversa, comunica com a pessoa. Ele só vai divulgar aquele produto, aquela empresa, aquela ideia. Aí a venda já é um outro processo, é um outro departamento, que aí sim, né, envolve humanidade, envolve preocupação, envolve experiência, né, enfim, mas eles não são atrelados. Muita gente vem pra gente, ai, eu não tô conseguindo vender. Mas então o problema é do seu vendedor, né? Ou então é você que não está sabendo vender seu produto, porque o marketing está sendo bem feito. E acho interessante a sua fala, você pediu para mim trazer o quê? Polêmicas? Não, mitos, né? Os mitos. Eu acho muito Vamos engraçado. evitar as polêmicas. As polêmicas são ótimos, né? São ótimas. Mas os mitos, né? A questão do mito, uma é essa, tenho certeza, né? Das pessoas acharem que marketing é venda. Tô vendendo pouco, vou chamar uma social media. Achando que ela vai, inclusive, resolver todos os problemas dela. Todos os E aí, departamentos, né? E aí eu vejo no mercado, até hoje, inclusive, esse pinga-pinga. Né? A pessoa vai, não dá nem um mês para o profissional ou para a agência, né? Para o agente ou para a agência, e aí já troca, porque ele fala, não está dando resultado, não está funcionando. Nossa, é o que mais tem. Né? Enfim, e um outro mito também, que pelo amor de Deus, até hoje todo mundo sabe, que assim, como eu disse, a publicidade, a arte que você faz, o seu outdoor, nos antigos anúncios de revista, nos anúncios de jornal, não é essa arte que você tem que tacar ali na rede social, né? E aí fica aquela rede social chata, cheia de arte, das pessoas desesperadas, nitidamente desesperadas, querendo vender, né? E isso só afasta, só assusta, né, o consumidor. Então fica essa geração aí de pessoas desesperadas, pelo amor de Deus, aí entra em depressão e aí desiste do negócio, né? Enfim, é tão desesperador, gente, ver o cenário. E abre um negócio, né, principalmente esse meu público, que é o feminino, empreendedor. E aí o negócio não dá certo em um mês. Ai, meu Deus, mas tá muito fraco, não vou desistir, vou voltar pro meu CLT. Então, assim, tem um processo, né, e amiga? Tranquiliza um pouco. Outro mito é esse, das mulheres. Sim. Né? Eu sou de uma época onde só era eu de mulher, né, num cenário extremamente masculino. Nossa. Que desenvolvedores de site, esses geeks, sabe, essa galera aí, tipo assim, que inclusive eles têm raiva de mulher, parece, né, tipo, não pode participar, não pode falar, enfim, que é só eles que sabem fazer. A gente vê até hoje na área de TI, de tecnologia da informação, muito homens, eles desesperados, inclusive querendo mão de obra feminina, né, enfim, e um dos mitos também é esse, né, enfim, da gente, por exemplo, ter que atender só mulher, porque se vai atender um homem, ele pode, sei lá, dar em cima. Sabe assim, são umas situações que a gente passa como mulher empreendedora, mulher posicionada, né, mulher estudante, enfim, mulher dona de agência, dona de escola. As pessoas achavam que na minha escola era só para mulheres, só porque eu era dona, uma mulher dona. Então, assim, sabe, a gente passa por algumas questões, algumas polêmicas, alguns preconceitos, alguns mitos, e eles vêm e voltam, mas parece que sempre são os mesmos, Sim. né? Enfim, esses mitos todos. E assim. por isso que a gente tá aqui, pra gente poder Exatamente. desmistificar um pouco isso. E as pessoas continuam insistindo Sim. nesses erros, né? Fazendo propagandas, as suas próprias propagandas, fazendo anúncios com arte, com propaganda, achando que assim vão vender mais, então acabam que investem na rede social, e aí isso não dá nenhum retorno, aí fica bravo com o dono da agência, com a rede social, enfim, fala que o problema é do algoritmo, coloca desculpa em tudo. É o gestor do tráfego que não sabe fazer campanha. Coloca culpa em tudo, menos nele. E sobre digital é algo muito incrível, que nem você falou, e muito louco ao mesmo tempo, porque todo mundo sabe agora.
Todo mundo sabe fazer todo mundo é isso. especialista, né? Aí eu falo assim, tá, se você sabe, por que você contratou? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa sabe fazer tráfego pago, a pessoa sabe ser social media, a pessoa sabe tudo. Você que tá sendo contratado que tá errado. Então, assim, não, é completamente caótico, né, Você Gi? vê isso até hoje, né? Sim. Até hoje ainda isso. Infelizmente. As pessoas não aprendem, não se acostumam, não se adaptam, Não. né? Enfim, o tempo vai passando, o tempo passa muito rápido. Realmente. Esse é um mito também, né, do tempo, né, gente? Sim. As pessoas, inclusive, acham que tempo é dinheiro, né? Mas para mim, tempo é vida. Então, não volta atrás, né? Sim. E aí, maravilhosa, tá gostando desse bate-papo? Tenho certeza que sim. E aí, se você lembrou daquela sua amiga que precisa ouvir aqui essas maravilhosas, aproveita agora e compartilha com ela esse bate-papo maravilhoso sobre marketing digital. E aí, agora, já encaminhando para o final, quero saber aqui das minhas maravilhosas. Fabi, qual que tem sido o papel da sua fé ao ser empreendedora? Eu tinha um pouco de receio de trazer isso, né? Não gosto de levar isso como algo comercializável, né? Mas eu acho importante envolver e tocar pessoas nos conteúdos hora ou outra, porque eu acredito muito que a gente tá aqui, eu estou aqui cumprindo um propósito, né? E que seja esse, né? De levar mulheres aí a ter uma renda, né? Trabalhando de casa, sem perder ali o tempo com os filhos, né? Estando dentro da casa, com disciplina, obviamente, mas cumprindo a minha missão também, Stephanie, ao compartilhar esses conteúdos, inclusive sobre a minha fé, eu acredito que a gente acaba tocando também o coração das pessoas. Então, é uma das minhas missões, né? Eu estou aqui para isso, né? Para evangelizar também. Então, eu sou católica. Lá no meu Instagram não tem isso escrachado, né? Eu vou no meu ritmo, obviamente, respeitando também a minha audiência, mas eu não vou deixar de falar sobre isso. Eu acho que é um ponto muito importante e faz parte do meu propósito, né? Eu acho que isso tem um grande elo também com o feminino, né? Então, eu gosto de compartilhar sobre a fé, né? Sobre a importância da gente ter esse momento com a espiritualidade, né? No meu caso, com Jesus, né? Então, eu trago, sim, assuntos nas minhas redes sociais e para quem me segue, obviamente, para minhas alunas, sobre isso. Acho muito importante. Muito bom. Realmente, a espiritualidade tem um papel muito importante quando a Sim. gente reconhece o nosso propósito e a gente decide colocar ele em ação. Porque muitas vezes a gente reconhece, mas a gente deixa ele ali quietinho. Eu acho que tinha algumas barreiras minhas, né? Bestagem, talvez até um pouco de maturidade. O que vão pensar? E quem não é católico e me segue? O que vai, né? Mas não, né? Eu acho legal o posicionamento quando a gente assume isso e a gente traz para perto quem pensa igual. Sim. Né? E quem não pensa igual, mas respeita, também tá tudo bem, né? Então, eu acho que eu cheguei num momento, assim, que eu vou compartilhar isso e tá tudo bem quem não concorda ou quem não quer ficar por isso. Tá tudo certo. Então, se tornou tão importante a esse ponto. Então, eu compartilho, sim, sobre a minha fé. Acho importante. Sim, com certeza, fundamental. E aí, indo para esse lado um pouco mais pessoal, quero que a Gi fale um pouco sobre essa questão de se reinventar, porque eu vejo que você é uma mulher que se reinventa constantemente. Sim, essa é um grande defeito que eu tenho, assim, acho que a questão de nunca parar, né? Eu faço algo, quando eu vejo que não tá mais legal, eu já mudo, tal, vou fazendo. Gosto muito de fazer o que ninguém tá fazendo. Desde criança eu sou assim. É uma característica, não sei se é um defeito ou uma qualidade. Enfim, é porque a gente que é o primeiro a fazer, a gente sai sangrado, né? A gente sai doente, a gente sai muito mal. Porque tudo que tem que acontecer errado acontece com a gente primeiro. E, claro, tem os bônus, porque as pessoas olham uma referência, nossa, Chegou primeiro, Giovana. olha ela que desbravou isso.
A gente acaba tendo uma fama, né? Mas eu sempre falo que é um outro mito, né? Porque você quer fama ou você quer venda, né? A minha fama nunca pagou nenhum boleto mesmo. Então, mas É um bom detalhe, Então, eu não quero ter fama, de verdade. Não quero viralizar nada, enfim. E eu gosto muito de me reinventar. Mas agora, depois que minha mãe morreu há 3 anos atrás, acho que não é nem sobre isso, não é nem sobre reinvenção, né? É sobre inventar o que realmente eu quero, assim. Então, por mais que não esteja... As pessoas falam, Giovana, o que você vai fazer? Porque eu sempre estou fazendo alguma coisa. E há 2 anos, assim, eu respondo, não estou fazendo nada, né? Que é uma forma também, né, de você se posicionar. Não estou fazendo nada. E uma dica que eu dou, inclusive, não contem pra ninguém o que você tá fazendo. Né? Importante. Porque... Adorei, não conte. Só, inclusive, trabalhe no silêncio. Não precisa de ficar se exibindo, se falando. Não que eu tenha me exibido, não sou assim, não sou desse jeito, mas eu sou aquela pessoa que fala, sabe? Então, acho que algumas coisas não deram certo na minha vida. Até família, às vezes, sabe? Coloca assim, ai, minha filha não podia ter sucesso, porque senão ela vai ficar longe de mim, sabe? Sem querer, as pessoas vão soltando algumas coisas. E vão projetando também, né? Sim. E agora eu tô numa fase, assim, mais quieta, assim, sabe? Eu já fiz tanta coisa, tudo que eu podia fazer eu já fiz, né? Principalmente na área do marketing. Então, agora eu tô mais quietinha, assim, só realmente costurando, bordando, porque é isso que realmente me faz bem, assim. Eu acho que se reinventar é isso, é ir atrás do que realmente você gosta de fazer, né? Não do que o outro vai gostar que você faça, enfim. E eu só queria dar um adendo na questão da fé, né? Esse é um posicionamento muito bacana, e eu tô estudando sobre isso, e uma das técnicas que eu sempre falei de posicionamento do Instagram é um cara chamado Primal Branding. Eu não sei se vocês conhecem, né? E quem não conhece, já dá um fica Google aqui. aí, É Primal Branding, é o branding primitivo, né? Enfim. Então, são 7 elementos chaves que qualquer pessoa tem que ter para realmente se destacar. E a Bíblia faz muito isso, as igrejas, né, como um todo, os políticos usam muito Primal Branding. São 7 elementos chaves. E um deles é a crença. Né? Porque quando você posiciona a sua crença, vão vir os descrentes, que são aquelas pessoas que não acreditam no que você fala. E isso é ótimo para um posicionamento. Péssimo. Engaja também, né? Não é que engaja, é que as pessoas vão sair, vão parar de te seguir, né? Porque a pior coisa que tem é um Instagram abarrotado de gente que não gosta do que você faz, do que você fala. E quando você começa a botar suas crenças ali na sua comunicação... Faz um limpo. Exatamente, né? E os descrentes, que são os haters, né? Pode ter hater, tudo isso vem no combo. São pessoas também que te guiam a um ponto de que, nossa, eu não vou seguir por aqui. Eu vou continuar seguindo aqui. Porque a pior coisa que tem, não só na rede social, mas fora dela, é você querer agradar a todos. Né? É impossível, nem Jesus. E daí entra no ponto, mais do que saber o que fazer, é muito importante você saber o que não fazer. Exatamente. Quem vai ditar isso para você também, boa parte do seu público, né? Então, deixe sair, né? As pessoas falam, ai, a fulana deixou de me seguir, que ótimo, né? Porque isso libera o seu Instagram pro novo, vai fortificando o seu número de seguidores para as pessoas que realmente apostam no que você fala, que gostam de você. Então, as crenças é uma das características dos 7 elementos chaves do Primal Branding. Incrível. E aí, queria saber dali uma mensagem final para as nossas empreendedoras que estão nos assistindo. Falamos sobre fé, falamos aqui sobre reinventar. O que você traria para compartilhar com a gente? Eu acho que a parte da reinvenção, quando a gente se torna mãe, a gente se perde muito no caminho. Então, acaba que você não sabe quem você é, o que você quer fazer mais. Quando eu comecei com a parte de social media, foi quando eu tive minha neném, porque eu realmente não conseguia ir pra loja, fazer mais pedidos, então a gente realmente se dedica só ao filho. Isso. E aí você fica, meu Deus, e agora? Quem sou eu? Parece que você fica meio invisível, né? Exatamente. Quem era você no passado? Exato, E aí, na parte também de agradecer as pessoas que vão embora, acaba que a gente se torna outra pessoa. Então, a gente se reinventa e a gente agradece a pessoa do passado, mas a gente já é uma outra pessoa totalmente diferente. Nossa vida vira de cabeça pra baixo no bom sentido. Então... E no mal também, em alguns momentos, né? A gente... Vamos pular essa parte.
a gente acaba deixando muito de lado esse eu e focando muito no o que as pessoas querem que você seja. Então, empreender hoje é muito solitário. Se você tentar fazer tudo, você não vai dar conta. Então, tira um tempinho, se você puder, relaxe um pouco, vai procurar alguns hobbies, algumas coisas que você gosta de fazer e vai se dedicar mesmo a alguma coisa que você gosta, porque com certeza você vai ser muito mais feliz do que fazendo algo, do que achando que é o que as pessoas querem pra você. Exato. Sim. E eu acho que é isso. E se vocês precisarem de ajuda pra alguma coisa no digital, podem contar comigo. Com ela, com a Fabi e com a Gi. Gente, que Isso. bate-papo gostoso. Chegamos ao final de mais um Ah. episódio. Mas tem um monte de episódio disponível aí no nosso canal para você assistir e terão muitos outros. Então, obrigada, meninas, por Obrigada. estarem aqui Eu comigo. que agradeço. Obrigada a você que acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.